Oi, como é que vocês estão? Eu sou a Sara e eu trouxe para vocês hoje uma seleção dos livros que eu mais gostei de ler em 2025. Então eu vou começar assim pela ordem que eu li os livros, né? Eu fui separando ali no início, não sei se dá pra ver. Eu fui separando nos nichos os livros que eu fui lendo. Então eu li um livro, já colocava em ordem no nicho, no segundo que eu li já fui colocando em ordem. Então aqui também já tá separado do primeiro livro que eu li, gostei lá de 2025, até o último livro que eu li agora em agosto, final de julho. Então, o primeiro foi esse aqui. Ele é um suspense que fala sobre uma garotinha que foi encontrada muito machucada, né? Ela é suspeita de ter sido violentada pela mãe, né? Violentada assim, de machucado, maus tratos e tudo mais. Assim que ela chega no hospital, ela não consegue lidar bem com ninguém, ela briga, ela grita, né, quando as pessoas chegam perto dela, mas tem um médico aqui que quando chega perto dela, ela adora ele, e ele também se apega muito nessa guriazinha. Esse médico, ele é casado também com outra pessoa da equipe, tá? E eles são casados há muito tempo juntos, eles têm uma vida perfeita como casal, na profissão, só que eles ainda não conseguiram ter um filho, né? Então eles estão tentando ter um filho e não conseguem, já faz muito tempo eles não estão conseguindo, e eles já estavam pensando em adotar. Então quando essa criança chega, de cara é o Christopher, se eu não me engano o nome dele. E ele se apega muito na criança e de cara ele já quer adotar. Só que a mãe, né, a esposa dele, ela já não se apegou muito à criança, sabe? A menina, ela é meio hostil com a mulher, então ela não conseguiu ter de cara esse apego que ela achou que teria com a criança que ela fosse adotar. E aos poucos a gente vai vendo que essa criança realmente, na frente do Christopher, ela é uma coisa e longe dele ela é outra, né? Então ela é muito hostil com a mulher, ela faz umas coisas que eu fico assim, apavorada, sabe? Dá uma raiva, uma raiva. Às vezes eu fico pensando, eu lia e pensava, meu Deus, eu sou uma criança, como é que eu consigo ficar com raiva dessa criança? Mas é que não tinha como. A criança, ela era uma doida, assim, ela fazia umas coisas que deixava com muita raiva mesmo. E outra coisa também que eu não gostei, eu digo assim, não gostei, eu tô falando dos livros que eu mais gostei de ler e tô dizendo coisas que eu não gostei, mas é que causa esse sentimento conflitante e faz a gente se apegar na leitura e querer ler mais pra chegar no final, né? Então outra coisa que eu me peguei muito foi a forma como o Christopher tratava a mulher, assim, então ele chamava ela de louca total, que ela não sabia compreender a criança, porque a criança tinha sofrido muito e tudo mais, só que eram coisas assim absurdas que a mulher passava com a criança e ele nunca dava razão pra mulher. Ele sempre achava que a mulher tava doida, que a mulher não tava sabendo lidar com a menina, que ela era só uma criança, e assim, a menina, né, fazia tudo pra mulher e o marido lá nada de defender. Mas, enfim, vocês viram que deu esses vários sentimentos conflitantes, mas a leitura é boa, é fluida, então conforme a gente vai, a gente se apega, eu digo assim, se apegar aos personagens não, porque eu senti mais raiva de alguns personagens aqui do que me apegar, mas a gente consegue se ater, sabe, ao personagem, consegue querer ler o que eles têm a dizer, o que eles vão fazer. Então isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu preciso ter quando eu tô lendo um livro pra dizer que eu gostei dele. Porque se eu ler um livro que eu não tô nem aí se o personagem é chato ou não, já esquece, já não vou gostar, vou colocar ali numa fila, vou esquecer dele rapidinho. Segunda indicação é Minha Ideia Morta. Esse livro aqui eu li também bem no início do ano, acho que foi em janeiro ainda. E ele fala sobre uma professora que tem um caso com um aluno dela. É um aluno que já tá quase se formando ali, no final ele já até se formou, mas enfim, ela é uma professora, né, uma mulher formada com um adolescente ali. Então eles têm um relacionamento, se envolvem, só que essa professora ela tem muitos segredos. E quando ela morre, todo mundo culpa o menino, né? Todo mundo acha que o menino é culpado pela morte dela. Eis que, um tempo depois, o Ian recebe uma carta escrita pela Medeia, que é o nome dela, né, da professora, escrita pela Medeia, dando dicas pra ele de como descobrir quem foi o assassino dela. Então, assim, o Ian, ele vê ali uma forma de limpar o nome dele e de talvez vingar a morte da professora, até porque ele gostava muito dela. A terceira indicação, então, é Uma Mulher na Escuridão, do Charlie Donlia.
Ele conta duas histórias, tá? Ele foca nas histórias de duas mulheres. Uma acontece no passado e outra acontece no futuro. A primeira história é da Angela, tá? A Angela, ela tava num momento ali em que tava acontecendo muitos casos de um serial killer, que ele tava pegando e, né, desvivendo mulheres. E ela acaba indo atrás, tentando procurar pistas que a polícia não procurou, né, que a polícia não conseguiu descobrir. E a gente sabe aqui no futuro que a Angela morreu, tá? Isso não é segredo, ele já conta bem no início que a Angela morreu e que ela conseguiu entregar esse homem para a polícia, né? A gente não sabe ainda em quais circunstâncias. Agora, já no presente, né, depois de muitos anos, isso aqui aconteceu em 1979, foi quando as mulheres começaram a desaparecer. No presente, a gente tem a história da Rory. A Rory é uma investigadora, tá? Trabalha por conta própria, né? Então, ela presta serviços para a polícia, mas ela descobre todos os casos sozinha. Ela não gosta de trabalhar com pessoas, ela tem umas peculiaridades, né? E ela tem um talento que é só dela. Muitos casos, assim, ela costuma trabalhar em casos frios, né? Que são casos em que ninguém conseguiu resolver, ela vai lá, pega um caso que já não tem mais pistas, entra naquele caso, descobre pistas novas e muitas das vezes, a maioria das vezes, ela consegue prender a pessoa. Só que o que aconteceu? Que a Rory, o pai dela faleceu. E ela teve que assumir ali o escritório de advocacia do pai dela, né? O pai dela era advogado, faleceu, então ela teve que assumir o escritório somente para encerrar os casos que ele tinha, né? Encaminhar os casos para outros advogados para poder fechar ali o escritório. Ela é formada em direito, porém ela não exerce a profissão, né? Porém, um desses casos, ela não conseguiu se desfazer, porque o caso ele já estava ali praticamente pronto, o pai dela só estava finalizando, né, para poder soltar a pessoa ali, já fazia muitos anos que a pessoa tinha sido presa, só precisava finalizar ali algumas coisas para terminar com esse caso. Então o próprio juiz não deixou ela sair do caso, não deixou ela passar para outra pessoa, porque faltava muito pouco e o juiz já tinha feito muitas negociações com o pai dela, então ele queria terminar com aquilo de uma vez, não queria passar para outro advogado, para começar tudo de novo. Eis que esse caso é justamente o caso lá do passado, né? É o caso do serial killer que foi preso porque a Angela lá entregou ele, né? Conseguiu entregar provas pra prender esse homem. A Rory fica tentando entender o que o pai dela fazia defendendo uma pessoa daquele tipo, né? Porque o pai dela, ela não imaginava que ele iria defender uma pessoa, né, que fez uma atrocidade tão grande, que matou tantas mulheres, apesar de nunca ter encontrado os corpos, né? E assim, ela se vê ali, né, entre a cruz e a espada, como dizem, porque ela não é acostumada a soltar pessoas. Ela é acostumada a prender essas pessoas. Então ela fica muito ali ressentida em como é que eu vou ajudar, fazer qualquer coisa pra soltar esse cara. Esse cara fez coisas das quais ela é a primeira pessoa a procurar pra prender ele, não pra procurar formas de soltar. Só que o pai dela já tinha encaminhado tudo e ela precisava só finalizar o processo ali pra soltar esse homem. E assim, a gente vai vendo essas histórias se entrelaçar, né? O que a Angela lá do passado tem a ver com a Rory no futuro? A gente vai ver que elas vão ter uma ligação. E o foco, além do mistério, ele tem um suspense aqui, mas a gente consegue descobrir esse suspense sem muita dificuldade. O que eu vi aqui foi que ele tentou ressaltar mais essa relação entre a Rory e a Angela no passado. Eu adoro os livros do Charlie, né? É muito difícil olhar um livro dele que eu não gosto. Até mesmo o da Garota no Lago, que todo mundo odeia. Bom, eu entendo porque as pessoas odeiam, mas eu achei bem escrito, apesar de ter odiado aquela parte lá, daquele plot que ele inventou. Mas eu gosto da escrita, eu gosto da forma como ele encaminha as coisas, eu gosto da forma como ele consegue entrelaçar os mistérios, sabe? Próxima indicação também é um livro do Charlie Donlia. Procura-se nas Cinzas conta a história da Victoria. Ela é uma mulher que ela teve um caso extraconjugal, tanto ela quanto a pessoa que ela teve um caso eram casados e eram amigos, né? Os casais eram amigos. E quando esse homem ele morre, ela se torna a principal suspeita. Só que ela estava lá no prédio quando as Torres Gêmeas foram atacadas. E ela é identificada como uma das vítimas das Torres Gêmeas. Então, como ela era a principal suspeita, o caso foi arquivado.
Eis que 20 anos depois, né, como todos os anos eles fazem um retrocesso de o que aconteceu com as Torres Gêmeas, uma repórter, ela soube deste caso e ela foi atrás para saber mais, tentar entender. Ela achou interessante essa história, né, de justamente a principal suspeita tá lá no prédio e daí o caso foi arquivado. Então ela começa a ir atrás para descobrir o que aconteceu e ela viu que ela entrou num ninho de rato ali, porque as coisas não são exatamente o que aconteceu. A Victoria, ela jura de pé junto, ela ligou pra irmã dela, minutos antes, né, do prédio ser desabado, ela liga pra irmã dela pra dizer que ela é inocente e pedindo para a irmã descobrir uma forma de mostrar que ela era inocente. Então, todos esses anos, a irmã tinha esse sentimento de que ela era inocente, acreditou nesse áudio que a irmã dela mandou pra ela, mas não tinha como provar. E agora, 20 anos depois, vem essa repórter aí pra mexer nas coisas, pra tentar trazer algo novo pra esse caso, até pra criar uma matéria melhor, né? Então, como eu disse anteriormente, né, o Charlie D'Unlia, eu gosto muito da forma que ele escreve, a forma como ele faz as ligações, a forma como ele resolve o suspense. Então, teve todos os aspectos que eu dou um check lá pra dizer quando eu gosto de um livro. E assim, ó, não é que ele seja um suspense, assim, maravilhoso, impactante. Mas é um livro bom pra ler e passar o tempo rápido, sabe? Tá numa ressaca literária, ler esses livros aqui. Ele tira da ressaca, porque são os livros que eles são grandinhos e ao mesmo tempo tu lê muito rápido, a escrita é muito fluida, então ele te prende. E assim, tem pouquíssimas coisas assim que são ruins. Eu não dei 5 estrelas pra ele, eu acho que eu dei 4 estrelas, mas foi por pouquíssimos detalhes. No geral, ele foi um livro muito bom, foi uma leitura muito boa. A quinta indicação é O Pântano das Borboletas. Esse livro aqui, ele me pegou de surpresa, tá? E quando eu li a última página, a última palavra da página, eu tive que voltar pra ter certeza que eu li certo, eu li errado. Alguma coisa eu deixei, sabe? Alguma coisa eu não percebi. Ele conseguiu me fazer assim, passou na frente dos meus olhos e eu não vi, tá? Então, pra resumir um pouquinho, ele é a história de 2 crianças, tá? 3, na verdade, mas são 2 crianças que são muito amigas. E, assim, uma tem uma vida um pouquinho melhor, né? Tem uma casa ali com os pais que gostam muito dela, tem um pouquinho mais de dinheiro. A outra, ela já mora num orfanato. Só que essas 2 crianças se dão muito bem, né? Se torna uma amizade muito bonita ali, eles se encontram todas as tardes pra brincar, passear nesse pântano. É um romance de formação mesmo, né? A gente conhece a vida deles, não é nada demais, assim, é mesmo a infância dessas crianças. Então, em um dado momento, chega ali uma nova menina ali na cidade e os 2 se apaixonam por ela, né? Então, e a gente fica sem entender, porque um gosta muito da garota, mas não assume, o outro gosta e assume. Enfim, isso a gente vai entender só na última página, a gente vai ter que voltar pra entender tudo, tá? Eu acho bem difícil alguém pegar, assim, de cara o que ele revela lá no final. Apesar de ser muito fácil de entender ele, mas a gente acaba se deixando levar ali pelas palavras e não percebe. Os Testamentos, esse aqui é uma continuação do livro Conto da Aia. Antes de ler ele, eu ouvi dizer que não tinha nada a ver com a história anterior, mas sim, ele é uma continuação direta, né? Só que é uma continuação que acontece, né, muitos anos depois. Mas tudo que aconteceu no passado é citado, tudo tem uma relação, então sim, a gente tem uma continuação direta aqui do Conto da Aia. Só que, obviamente, né, a personagem principal, ela não é a narradora aqui nessa história, a gente vai ter outras 3 narradoras, mas continua sendo uma sequência. 7ª indicação aqui pra vocês é O Massacre da Família Hope, um livro que ficou bem hypado agora no início do ano. E eu acho que ele vale o hype sim, porque é uma história bem amarrada, sabe, bem escrita. Ele conta a história de uma senhora de idade que todas as pessoas do vilarejo ali onde ela mora dizem que ela matou toda a família dela e que ela sobreviveu. Só que não tem como provar que ela matou toda a família dela, por isso que ela não foi presa, né? Mas ela é a principal suspeita e todas as pessoas do vilarejo acreditam que sim, que foi ela, mas não tem como provar. E essa senhora mora ali numa casa no alto da colina, também tem toda aquela ambientação, uma casa antiga caindo aos pedaços, né, que talvez tenha muito mistério ali escondido. As pessoas têm medo de ir lá, as crianças vão na casa para perturbar, para tentar chamar atenção, tentar ver a Lenora Hope, a mulher que assassinou todos os parentes dela, toda a família dela. E daí entra nesse cenário aqui uma cuidadora
que vai ser contratada ali para cuidar da Lenora. E essa cuidadora, ela também tem alguns segredos ali. Mas enfim, daí essa cuidadora, ela vai entrando um pouquinho mais a fundo, ela vai descobrindo coisas, ela vai tentando tirar da Lenora alguma coisa que faça ela confessar, para entender se realmente é verdade, sabe? Entender se ela realmente é culpada, se não é, se é a história das pessoas. Entender o que aconteceu, porque ninguém sabe o que aconteceu de verdade naquele dia. E para ajudar a Lenora, ela não se mexe, ela não fala, ela não caminha, ela é bem debilitada, ela ficou bem debilitada mesmo depois do que aconteceu naquela noite. Então ela também não consegue fazer nada, não consegue falar, não consegue se defender, mas também não conseguem culpar ela de verdade. 8ª indicação para vocês é esse aqui, Pedra, Papel, Tesoura. Esse livro conta a história de um casal que vai para uma casinha no meio do nada, assim, sinal, sem forma de ser. Se não me engano, tem até uma geleira, sabe? Eles estão no meio de uma tempestade de neve, que eles não conseguem sair de lá. Enfim, e eles estão numa situação do relacionamento deles em que eles estão, assim, meio que ou eles acabam de uma vez ou eles voltam melhores do que antes, tá? Os dois têm muitos segredos, então a gente lê ali tanto a parte dele, para entender o que ele acha dela, e tanto a parte dela, os sentimentos que ela tem dele. Uma coisa que eu aconselho a vocês, não leiam a sinopse, tá? Porque a sinopse que tem aqui atrás do livro, ela te induz a uma coisa que enquanto tu tá lendo, tu acaba sendo induzido a achar que é uma coisa que na verdade não é. Então não leiam a sinopse atrás do livro, tá? Porque vocês vão se enganar. Gente, eu tava colocando o livro aqui agora e eu fui ver que ele tá completamente torto, olha só. Eu fui inventar de deixar ele assim e ele ficou simplesmente torto, né? Criou uma barriguinha aqui nele, tadinho. Mas enfim, como eu tava falando, a sinopse, ela te induz ao erro, mas de toda forma a leitura é boa. Tem um plot interessante ali, tem coisas que dá pra descobrir, não é só um plot, tem mais de um, então a gente vai descobrindo aos poucos o que tá acontecendo, tentando desvendar ali esses mistérios, porque assim, é aquela coisa, é um cenário com apenas 2 personagens e tu tem que descobrir o que um tá escondendo do outro, basicamente é isso. E o que eles estão escondendo de ti também, né? 9ª indicação, eu tenho aqui pra vocês A Garota Roubada, de Tess Stinson. A Garota Roubada, ele conta a história de uma menininha que some no meio de um casamento à vista de todos. Então, no momento ela tá ali, no outro ela não tá. Só que, conforme vai passando, eles interrogam todos os presentes e acaba que a principal suspeita, no fim das contas, se torna a mãe, né? E ela é tanto suspeita da polícia quanto suspeita do público, né? As pessoas começam a julgar ela, torna uma repercussão muito grande, e as pessoas começam a se questionar, ir para as redes sociais e perguntar onde é que essa mulher tava, que ela não tava com a filha, por que ela não cuidou da filha, com quem que ela tava, que ela não cuidou da filha, enfim, joga uma culpa toda na mãe, né? E a mãe, que ela não... No início do livro, ela já dava a entender que ela não queria ter tido filho naquele momento e tudo mais, então até a gente começa a se duvidar se pode ter sido ela, mas assim, ela faz de tudo pra encontrar a filha, e até pra se redimir, e ela realmente, ela se parece muito desesperada, e a gente começa a ficar com raiva até das pessoas que continuam insistindo, indo no pé dela, dizendo que ela é culpada, que ela desapareceu com a própria filha. Enfim, é uma leitura bem legal, assim, gostei, teve um plotzinho interessante também. Boa, gostei. Dei nota 4 no Scooby. E a 10ª indicação, o último livro que eu li, foi A Casa das Orquídeas, da Lucinda Riley. A Lucinda Riley, ela se tornou uma meta pra mim, eu gostei muito das últimas leituras dela, então eu comecei a procurar os livros que eu tinha ali dela na Amazon pra ir comprando aos poucos e ler a obra completa, né, que é muito grande, mas é muito boa. Acho que não teve nenhum livro dela que eu li até agora que eu não gostei, tá? Então, aqui, esse livro ele fala sobre... Ele foca no presente e também ele conta a história do passado, né? Ele conta a história de um casal no presente, daí a gente vai descobrir que tem várias ligações entre os antepassados dele até chegar ali naquele momento. O principal, acho que o personagem... Não personagem, mas o integrante principal dessa história aqui é a casa, tá? É a mansão. Por quê? E é o que eu mais gosto dos livros da Lucinda. Ela consegue ambientalizar os livros de uma forma que a gente consegue tocar, consegue sentir o cheiro, consegue se sentir lá naquele lugar enquanto ela tá descrevendo.
Então tudo se passa aqui nessa mansão, nessa propriedade muito antiga, né? Uma propriedade que eram de pessoas com títulos, né? Conde, Lord, Lady, enfim. E a gente conhece as pessoas que moraram no passado, tanto os donos, né, daquela propriedade, quanto alguns empregados que estão envolvidos na história e como eles estão relacionados com essas pessoas do futuro. Adorei, como todos os livros, se eu não me engano, eu dei 4,5 ou 5 estrelas pra ela. Adorei, a ambientação é maravilhosa, consegui sentir, consegui entrar nas histórias, consegui me apegar a todos os personagens, sabe? Até os personagens que a gente tende a não gostar, eu consegui me apegar a eles. Então, assim, nota 5, maravilhoso, como todos os livros da Lucinda. E olha que eu não sou de gostar de romance, sabe? Um romance muito açucarado, mas aqui é um romance, né? Porque não foge muito disso, mas é um romance muito bem escrito, muito bem ambientalizado, personagens muito bem criados, então não teve como não gostar disso. Bom, então esses foram os livros do primeiro semestre de 2025. Eu vou tentar fazer o mesmo vídeo agora no final do ano, em dezembro ou janeiro, com os últimos livros que eu gostei, depois desses aqui, né, até as minhas leituras até o final do ano. Se você gostou, deixa sua curtida para o YouTube te recomendar os próximos vídeos. Não esquece de te inscrever no canal e tchau!